para abençoar você, sua casa, sua família, sua vida, seu ministério. Esse é um ambiente profético, onde o cenário é transformado para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Aqui nesse lugar, Deus transforma o cenário de morte em um cenário de vida. Mas se você acredita, diga glória a Deus. Marcos capítulo 11, verso 12. Quem achou, diga glória a Deus. Serei breve. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Não era tempo de quê? Agora eu gostaria que você passasse para o verso 22. Verso 22 do mesmo capítulo. Aliás, vamos continuar aqui a leitura no 14. Deixa eu concluir aqui esse texto. Versículo 14. Jesus falando disse-lhe: nunca mais coma de ti fruto, nunca mais alguém coma fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Agora vamos para o verso 22 do mesmo capítulo. E Jesus, verso 21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus fez o que com a figueira? Amaldiçoou. É muito forte isso, né, irmãos? Jesus amaldiçoou a figueira. E olha que Pedro prestou atenção na figueira. E ele vai dizer no verso 21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E no verso 22, e Jesus respondendo disse-lhe: tenha fé. Fé em quem? Olha o segredo aqui agora que vai ser revelado para você. Tenha fé em Deus. Verso 23. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser, será o quê? Por isso vos digo, todas as coisas que pedirdes, orando, crendo, recebereis, e o Pai vos dará. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Diga glória a Deus. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a Ti nós atribuímos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Que eu seja apenas a voz que clama no deserto. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja adorado. Que os Teus filhos lembrem-se de Ti nessa palavra, Pai. Que os Teus filhos aprendam contigo nesta palavra. Que o Teu Espírito, o qual tem total liberdade para operar em nosso meio, faça aquilo que Ele apraz. E nós Te adoramos, Te exaltamos e glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. E eu lhe convido a aplaudir ao Senhor essa noite. Serei breve essa noite, e eu preciso que você preste um pouco atenção no que eu tenho para passar para você aqui. A Bíblia diz que Jesus, saindo de Jerusalém e passando por Betânia, no meio do caminho, ele encontra uma figueira. Jesus tem fome. Quando ele tem fome, ele observa que a figueira está cheia de folhagens. A figueira está cheia de folhas. E figueira geralmente não dá folhas se não tiver fruto. Costume é da figueira
sempre dar folhas quando tem fruto. Uma figueira, normalmente falando, costumeiramente falando, não dá folhas se não houver fruto. Ela só dá folhas quando tem fruto. E Jesus se aproxima da figueira pensando que tem fruto, Elias, porque ela tinha folhas. Quando Jesus se aproxima, ele observa que não tem fruto. A primeira coisa que eu aprendo aqui essa noite é que Jesus fica muito chateado com aquela situação e deixa de exemplo para nós que se tem uma coisa que ele detesta, é a hipocrisia ou o engano. A figueira aparentemente parecia que tinha frutos, as suas folhas indicavam que tinha fruto, a sua aparência era a aparência de quem tinha fruto, porque quem produz, a figueira que produz folhas dá fruto, mas quando Jesus vai pegar fruto nela, não tem figo. E isso é engano, isso é hipocrisia, isso é mostrar uma coisa, mas na verdade viver outra totalmente diferente. E o maior inimigo de Jesus foram os religiosos, porque os religiosos pregavam uma coisa e viviam outra diferente. Os religiosos condenavam as pessoas porque comiam algo que seja condenado pela religião, mas eles praticavam coisas horríveis, horripilantes e horrendas. E Jesus vai bater nos religiosos dizendo: vocês são hipócritas, vocês pregam uma coisa e vivem outra totalmente diferente. E se tem uma coisa que Jesus odeia, é a hipocrisia. A figueira estava sendo hipócrita. Ela mostrava que tinha folhas, mas ela não tinha fruto. Você conhece pessoas que são hipócritas? Elas pregam uma coisa e vivem outra. Elas falam uma coisa e praticam outra. A vida delas não condiz com aquilo que elas pregam. Hipócritas. E Jesus não se agrada com a hipocrisia. Jesus não gosta da falsidade. Jesus não gosta de pessoas que são falsas, pessoas que são hipócritas, pessoas que colocam um fardo pesado demais nos outros, sendo que ela mesma não consegue cumprir com esse fardo que elas colocam nos outros. Jesus, ele tem compromisso com a verdade. E Ele quer que você ande na verdade, e que você viva a verdade, e que você pratique a verdade, e que você esteja no caminho da verdade, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem pode dar glória a Deus aqui? Só que não era tempo de figo, mas a figueira estava mostrando que estava produzindo figo, mas não era o quê? Tempo. Fala comigo, não era tempo. Do tempo certo, a figueira iria produzir o seu fruto, mas a figueira iria produzir o seu fruto no tempo o quê? Por que a figueira não tinha fruto? Porque não era. E Jesus se irou, porque a figueira tentou produzir fruto antes do tempo. Não tente dar frutos antes do tempo. Espere o tempo de você produzir os seus frutos, porque no tempo certo o fruto vai dar certo. Mas se você tentar produzir frutos antes do tempo, não vai dar certo. Não seria errado a figueira produzir fruto, mas o que temos de errado aqui no texto, na interpretação do texto, é que a figueira tentou produzir um fruto antes do tempo. Não é errado você dar frutos, mas o que temos de errado é você tentar produzir fruto antes do tempo, porque tudo tem um tempo determinado por Deus. No tempo de Deus você vai produzir frutos. No tempo de Deus vai dar certo. No tempo de Deus vai acontecer. No tempo de Deus o milagre vai acontecer. O natural e o normal era a figueira dar fruto,
Só que o fruto só poderia vir quando? No tempo em que a figueira produzia fruto. Só que não era tempo e a figueira estava tentando forçar uma situação. Você está entendendo? Tem pessoas que não querem esperar o tempo certo. Estão tentando forçar uma situação. Ainda não é tempo, mas a pessoa quer forçar o tempo. Ainda não é tempo de pregar, mas ela quer forçar. Ainda não é tempo de cantar, mas ela quer forçar. Ainda não é tempo de exercer o ministério, mas ela quer forçar. Ainda não é tempo de receber a unção ministerial. Vai chegar o tempo, mas ainda não é o tempo. Espera o tempo certo, porque se você tentar produzir antes do tempo, não vai dar certo. Sabe qual foi o problema? A figueira tentou produzir antes do tempo. Então a figueira diz: eu vou criar folhas para dizer que eu tenho frutos. Não adianta, porque você pode enganar os homens, mas a Deus, eu vou vestir uma roupa de pastor, paletó, gravata, botar uma Bíblia debaixo do braço e vou sair por aí dizendo que eu sou pastor. Ainda não é o tempo. No tempo certo a bênção vai chegar. No tempo certo a unção vai chegar. No tempo certo você vai produzir frutos. No tempo certo o milagre vai acontecer. Mas Deus manda lhe dizer que essa noite espera o tempo da produção do fruto. E o tempo quem determina não é você, não é a tua ansiedade, não é a tua precipitação, não é a tua vida. É Deus que determina o tempo em que o milagre vai acontecer, em nome de Jesus. Olha para mim aqui. Tinha alguma coisa errada a figueira querer produzir fruto? O que temos de errado aqui é que a figueira tentou produzir antes do... Porque talvez o que para você não tem nada não, para Deus tem grande coisa. Sabe aquela frase que as pessoas dizem assim: isso não tem nada não, isso é só uma besteirinha? Talvez para o povo que estava no deserto reclamando, eles diriam o seguinte: não tem nada não, eu só estou comentando, só estou falando. Cuidado com essa frase, não tem nada não, porque talvez é essa pequena coisa que não tem nada não, que está tirando você da bênção que Deus tem para a sua vida. Cuidado com as pequenas coisas, que para você é pequenas coisas, mas para Deus é grande coisa. Os filhos de Arão tentaram produzir fogo, porque eles disseram assim: não é só Moisés que pode produzir fogo, nós também faremos o fogo. E eles produziram fogo estranho. Para eles não tinha nada não, para eles era uma coisa pequena, para eles era uma coisa irrelevante. Para a figueira era uma coisa pequena, para a figueira não tinha nada não, mas para Jesus tinha grande coisa, porque Jesus se agrada com seus filhos que esperam com paciência e sabem o tempo determinado em que o milagre acontece na vida deles. Olha para mim aqui hoje, não se precipita, espera a hora em que Deus fará acontecer na sua vida. E aí Jesus amaldiçoou a figueira, e a figueira seca. Olha para mim aqui, posso falar a verdade? Tem muitas figueiras por aí que estão amaldiçoadas, estão secando. Sabe por quê? Porque quis viver algo fora do tempo certo, se precipitou, colocou a carroça na frente dos bois, colocou os pés pelas mãos, quis ultrapassar etapas, quis pular o processo, quis produzir fruto antes do tempo. Mais uma vez Deus está mandando falar com alguém aqui essa noite.
Não queira exercer o que você não é chamado. Não queira estar na posição a qual Deus não te chamou. Talvez vai chegar um tempo, mas ainda não é o tempo determinado. E se você quiser fazer as coisas do teu jeito, então vai secar como a figueira secou e não vai produzir. Só que Jesus deixa a lição da figueira para os seus discípulos. Mas ele não deixa só a lição da figueira, porque no verso 22 ele também vai ensinar aos discípulos sobre o poder da oração. O poder da oração que pode transformar um ambiente. Porque quando é o outro dia que Pedro vê a figueira seca, então Pedro se assusta e fica impressionado com o poder que saiu das palavras de Jesus. E aí Jesus diz para Pedro: Pedro, você está vendo isso que aconteceu aqui? Isso aqui não é destinado somente a mim, Pedro, mas a você também, aos discípulos também, aos meus filhos que estão ouvindo esta palavra também. Se vocês praticarem aquilo que eu vou vos ensinar essa noite, vocês terão poder, não só para dizer à figueira para secar, mas também para dizer ao monte: transporta-te daqui e lança-te lá, porque há poder nas suas palavras. Olha o que Jesus disse. Primeiro, verso 22. Jesus disse: tendes fé. Mas fé em quem? Fé em Deus. Alguém pode dizer assim: tenha fé em si mesmo. Eu não sou contra você ter fé em você mesmo. Mas quando você tem fé em você mesmo, chega uma hora que a tua fé falha. Sim ou não? Quando você tem fé em um político, a fé falha. Quando você tem fé em um sistema, a fé falha. Quando você tem fé em alguém, humanamente falando, a fé falha. Mas quando você tem fé em Deus, a tua fé não falha. Porque Deus não falha, Deus não erra. Deus é todo poderoso, grandioso, soberano, maravilhoso. E aquele que tem fé em Deus continuará inabalável. O salmista disse: aqueles que confiam no Senhor permanecerão inabaláveis. Alguém confia em Deus aqui essa noite? Em quem está a sua fé? Nos homens ou em Deus? Olha para mim aqui. A fé que vai mudar a sua vida não é a fé que você tem em você mesmo. A fé que vai mudar a sua vida não é a fé que você tem nos homens. A fé que vai mudar a sua vida é a fé que você tem em Deus. Se você tiver fé em Deus, então essa fé vai mudar a sua vida, porque Deus pode todas as coisas. Então você sabe que o milagre vai acontecer, que a porta vai se abrir, que o sobrenatural vai se mover e que o impossível vai tornar-se realidade. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir com a sua promessa. Aí o Senhor diz: primeiro tenha fé em Deus, porque em verdade, verso 22, Ele vai dizer: em verdade vos digo, qualquer que disser, qualquer que o quê? Olha o que o texto está dizendo: qualquer que disser a este monte, ou qualquer que falar a este monte. Falar. Jesus está dizendo: não sou eu, que você tem que falar ao monte. E o que é o monte? Será que é olhar ali para o monte pé de serra e ficar falando para ele: se mova daqui? Não é isso. Sabe qual é o monte? São os problemas da sua vida, as dificuldades da sua vida, as lutas da sua vida. E o que é que você tem falado para os problemas? Que eles não têm jeito, que eles não têm solução? O que é que você tem falado para os problemas da sua vida? Você tem falado para os problemas da sua vida que eles serão derrotados em nome de Jesus. Você tem falado para as dificuldades da sua vida que eles não vão prevalecer, porque Deus está com você. O que é que você tem falado para os problemas e as aflições que estão sobre a sua vida? Qual tem sido a tua fala para esses problemas? Jesus disse:
Se você disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar, e não fizer o quê? Olha para mim aqui. Sabe qual é o problema? A gente diz que acredita, mas no fundo a gente duvida. É verdade ou não é? E não adianta só falar. Primeiro tem que ter fé em Deus, depois tem que acreditar de todo o coração, e aí tem que falar. Mas se você duvidar, não acontece. Porque se você duvidar, isso não é fé de verdade. Isso é uma fé morta. Isso é uma fé emocional. Isso é uma fé de palavras. Você tem que aprender a acreditar de todo o teu coração que Deus vai fazer acontecer na sua vida. Você tem de acreditar de todo o teu coração que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Você tem de acreditar de todo o teu coração que você vai ser curada, que a tua família vai ser liberta, que Deus vai abençoar e vai cumprir com as promessas que fez para você. Você tem que mandar embora a dúvida, tem que mandar embora a incerteza, tem que expulsar a incredulidade. Você tem que dar ordens a todo espírito de incredulidade, toda dúvida, todo medo, toda incerteza que saia da sua vida, e acreditar de todo o coração que as promessas dele vai se cumprir na sua vida. Vai se cumprir na sua vida. Alguém já pegou e está dando glória? Vai se cumprir na sua vida. Alguém já pegou e está dando glória? Vai se cumprir. Alguém já pegou e está dando glória? Por várias vezes na Bíblia você vai ver Jesus dizendo assim: a tua fé te curou. Mas o texto prossegue dizendo assim: não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser será. O Senhor vai falar sobre crer uma vez só, mas Ele vai falar sobre a fala, ou o dizer, o externalizar com palavras. 4 vezes o mesmo texto. Logo eu passo a entender que se o meu espírito, a minha alma está alinhada com a minha fala, se eu creio no que eu profetizo, então eu estou apto para transformar o cenário que eu estou vivendo. Eu estou apto para mudar o ambiente, a circunstância que eu estou vivendo. Mas para isso acontecer, eu devo acreditar que Deus é poderoso para mudar a minha situação. Olha para mim aqui essa noite. O problema nunca esteve em Deus, nunca estará em Deus. O problema está em nós, que não acreditamos de fato e de verdade que a palavra de Deus vai se cumprir. Deus tem todo o poder para mudar a sua vida. Deus tem todo o poder para mudar a sua história. Deus tem todo o poder para mudar a situação que você está vivendo. Mas somos nós que somos incrédulos, que não acreditamos de verdade. E olha para mim aqui. Nós estamos falando de coisas espirituais. Você acha que o diabo, o adversário, ele quer que você seja abençoado? Você acha? Eu pergunto e você responde. Você acha que o diabo quer que você seja abençoado? E o inimigo sabe que se você acreditar, então você poderá mudar o cenário que você está vivendo. Então o inimigo vai lutar com todas as armas. Para quê? Para que você não acredite. Então ele vai criar circunstâncias ao redor para produzir incertezas e incredulidades dentro de você. Então a incredulidade e a incerteza está lá instalada na tua alma. E mesmo que você fale, que você diga, que você profetize, mas não é congruente com aquilo que você pensa, não está alinhado, não está no mesmo raciocínio. Você está falando uma coisa e pensando outra. Então isso gera dúvida e não fé. Então devido a essa dúvida e essa incerteza que é externalizada em você, o milagre não acontece. Porque o inimigo está lutando com todas as suas forças para você não acreditar.
Então ele cria um ambiente diferente, ele cria um cenário diferente. E então, ainda que Deus faça uma promessa, parece que está tudo errado, dando ao contrário. Parece que Deus prometeu uma coisa, e uma pessoa me disse hoje: bispo, as coisas estão piorando para mim, bispo Paulo. Mas é claro que tem que piorar, porque o inimigo ele tem que mudar o cenário, o ambiente, para fazer você desacreditar. Mas assim como Abraão, que tinha uma promessa, e quando desceu para Canaã havia fome, mas Abraão continuou acreditando na promessa de Deus, porque a fé de Abraão não estava em ambientes, a fé de Abraão não estava em cenários, a fé de Abraão estava no Deus Todo-Poderoso que fez a promessa. Olha para mim aqui. E aonde que está a sua fé? A sua fé está em cenários, em ambientes? A sua fé depende de ambientes ou a sua fé depende de Deus? Sabe por quê? Porque imagina um cenário que Ezequiel se encontra. Ezequiel capítulo 37. Eis que a mão do Senhor veio sobre mim e me pôs no meio de um vale. E o vale estava cheio de ossos, e os ossos eram sequíssimos. E havia ossos sobre a face do abismo. E então a voz do Senhor veio sobre mim e me perguntou: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre este vale. Profetiza sobre este vale e diz: assim diz o Senhor a estes ossos secos: revivei, porque o Senhor Deus trará o Espírito sobre vós, e porá nervos sobre vós, e porá tendões, pele sobre vós, e vocês se levantarão para a glória de Deus. O profeta não precisou de cenário favorável para profetizar, porque sabe-se realmente quem é de Deus e quem não é. Não é quando tudo está bem. Sabe-se realmente quem acredita ou quem não acredita. É quando o cenário é desfavorável, é quando parece que está tudo dando errado, mas você continua acreditando, você continua profetizando, você continua confiando. Sabe por que você continua acreditando? Porque você sabe que quem te fez a promessa foi Deus. E se foi Deus que fez a promessa, Ele vai cumprir com a promessa feita a você. Então Deus te trouxe aqui essa noite para lhe dizer: continue acreditando. Deus te trouxe aqui essa noite para lhe dizer: tira do teu coração toda a tristeza, tira do teu coração toda a incredulidade, tira do teu coração toda a incerteza, tira do teu coração toda a dúvida, arranca do teu coração tudo aquilo que te impede de acreditar que as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida, e creia de todo o teu coração. Abre a sua boca e começa a profetizar, abre a sua boca e começa a declarar, abre a sua boca. Hoje você está passando pela prova, mas amanhã Deus vai te colocar na bênção. Amanhã Deus vai te colocar na bênção. Alguém acredita e pode dar glória a Deus aqui hoje? Alguém acredita e pode adorar? Talvez hoje você olha para o cenário que está vivendo e não vê um cenário favorável para uma mudança a qual você tem a promessa de Deus. E então o que é que você diz? Você diz assim: ah, não tem jeito, não tem solução, Deus falhou, talvez não foi de Deus a profecia. Não, eu acho que não é da vontade de Deus. Isso aí é dúvida, e Deus não vai cumprir com a promessa se houver dúvida. Porque se você crer de todo o teu coração e falar a este monte e não duvidar que aquilo que você diz vai acontecer, então a promessa de Deus vai acontecer na sua vida.
E para isso acontecer, você tem que ter fé, mas não em você, mas em Deus. Não importa como vai acontecer, mas o que importa é que Deus vai fazer. Não importa o como, não é com você, o como é com Deus. A tua parte é continuar acreditando, continuar confiando, continuar com a certeza que Deus vai cumprir com aquilo que Ele prometeu a você. Sabe qual é o nosso problema? E eu encerro aqui agora. É que nos ensinaram, é que a gente tem que ver para crer. Você já viu essa frase? Eu tenho que ver para crer. E esse que é o problema. Porque a fé não é ver para crer. A fé é crer para ver. Então a fé é o contrário. A fé não segue o ritmo da naturalidade. A fé não é natural. Porque o natural é você ver. Humanamente falando, o natural é você ver para crer. Mas a fé é o inverso. A fé é você crer sem ver. E então quando você aprende sobre a fé, que você acredita mesmo sem ver, que você tenha certeza que vai acontecer, mesmo o cenário sendo diferente daquilo que Deus falou ao teu respeito e ao teu favor, mas você continua acreditando, então você está preparado, apto, e o mundo espiritual está propício para entregar nas tuas mãos aquilo que Deus prometeu a você que te daria. Então o tempo certo em que você vai produzir estará chegando, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E alguém pode dar glória sobre esta palavra aqui essa noite e acreditar que a promessa vai se cumprir. Então, posso falar com você algo muito sério? Então, Tomé, deixa de incredulidade, seja crente e acredita mesmo sem ver, porque aquele que prometeu a você vai cumprir com a sua palavra. Alguém aqui pode dar glória a Deus essa noite? Alguém pode dar glória a Deus essa noite? Aleluia. Será que você pode adorar o nome do Senhor essa noite? Será que você pode romper as barreiras da naturalidade e transportar para a glória de Deus, para a barreira da espiritualidade, aonde Deus te levará a acreditar no sobrenatural e no impossível para a glória de Deus? Se você for querer explicar a Bíblia, você não vai ter explicações. Nós acreditamos na palavra de Deus não pela razão, mas pela fé. Se você for olhar para a tua vida hoje, você vai se perguntar: mas Deus, como que isso vai acontecer? Como essa promessa vai se cumprir? Como o Senhor vai fazer isso aqui? E aqui que está o nosso problema, é querer saber o como. O como não é com você, o como é com Deus. Como vai acontecer? É Deus que vai fazer. Apenas continue acreditando. Apenas continue declarando. Apenas continue profetizando. Apenas continue abrindo a sua boca e dizendo ao monte que está impedindo você de passar: você vai sair da minha vida, vai sair dos meus caminhos, vai se mover e vai ser lançado no mar, porque eu acredito na palavra de Deus ao meu respeito. Alguém acredita e pode ficar de pé essa noite em nome de Jesus? Se coloque de pé essa noite em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus. Se você acredita nessa palavra que foi pregada, feche os seus olhos. Com as suas mãos levantadas aos céus essa noite, comece a profetizar sobre a sua vida esta noite. Comece a declarar sobre a sua vida esta noite. Comece a determinar o milagre sobre a sua vida esta noite.
O Senhor Deus, Ele te fará andar sobre o sobrenatural. Ele vai mover sobre a tua vida toda a montanha de incredulidade, a montanha que te impede de acreditar, a montanha que te impede de prosseguir. Através da sua fé, Deus vai mover essa noite. Levanta suas mãos, fecha os seus olhos. Fala comigo: Espírito de Deus, me faça caminhar no sobrenatural. Me faça me mover, Senhor, no sobrenatural. Diga: eu vou continuar acreditando que as tuas promessas vão se cumprir na minha vida. Diga: eu vou continuar movendo-me na unção do sobrenatural. Diga: toda incredulidade, toda dúvida, toda incerteza, diga: eu ordeno agora, saia da minha vida. Coloca a mão no coração agora e diga comigo: toda incredulidade, toda dúvida, toda incerteza, em nome de Jesus, só